Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, devotos do Padre Pio. Nós tratamos recentemente de uma matéria que é muito dolorosa de tratar, que era a respeito dos castigos de Fátima e como o Padre Pio tinha noção da proximidade dos castigos de Fátima, né? E os cálculos que ele fazia. Mas ele falava também da vitória do Imaculado Coração de Maria. Bom, foi publicado recentemente na Itália. Eu tenho aqui uma matéria que é completa demais essa e que eu acho que é dever de todo católico, é dever de todo filho do Padre Pio saber isso, conhecer essa matéria e rezar nesse sentido. Bom, e essa matéria foi publicada por Silvia Simeoni, né? E se refere a uma visão que o Padre Pio teve em 1913 e que ele escreve numa carta para o seu pai espiritual, que é o Frei Agostino, que aliás era o diretor espiritual dele. É uma coisa absolutamente linda, maravilhosa, terrível, séria, e que deve ser objeto de um exame de consciência para nós. Padre Pio de Pietrelcina escreveu a seu confessor, Padre Agostino, em 7 de abril de 1913, a seguinte carta: neste sofrimento, eu tive uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falava do sofrimento dele com as chagas e tudo mais, mas ele diz, no meio desse sofrimento, ele teve uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo, agonizando por causa do comportamento dos sacerdotes indignos. 1913. Nem tinham acontecido ainda as aparições de Nossa Senhora de Fátima. E Nosso Senhor, em 1913, já estava muito aborrecido e sofrendo por causa do comportamento de sacerdotes indignos. Na sexta-feira, tem coisa que eu nem preciso comentar, né? Vocês acompanham jornais, acompanham revistas, vocês vão em certas igrejas, né? Então nem vou precisar comentar. Eu vou ler o que o Padre Pio diz, o que é que Nosso Senhor diz para o Padre Pio, e o resto vocês mesmos conseguem. Na sexta-feira de manhã, isso é palavras do Padre Pio, eu ainda estava na cama quando Jesus apareceu para mim. Tudo estava desgastado e desfigurado. Mostrou-me uma grande multidão de sacerdotes, regulares e seculares, ou seja, sacerdotes que faziam parte de ordens religiosas, os regulares, né, seguem uma regra, e de seculares, aqueles que trabalham em paróquias, por exemplo, muitas vezes são sacerdotes seculares, chamados seculares, trabalham no século. Então, Jesus mostrou para ele uma grande quantidade, uma grande multidão de sacerdotes regulares e seculares, entre os quais vários dignatários eclesiásticos. Dignatários eclesiásticos são bispos, monsenhores, enfim, pessoas do clero que estão acima do sacerdócio normal, né? Cardeais. Bem, destes, Jesus mostrava quem estava celebrando, quem estava se desentendendo, ou seja, com briguinhas internas, sei lá o quê, e quem estava despindo as vestes sagradas, quer dizer, tirando de si mesmo as vestes sagradas. É uma visão tremenda. Mas seu olhar voltou-se para aqueles sacerdotes e logo depois, quase horrorizado e como se estivesse cansado de olhar, ele retirou o olhar e quando o ergueu para mim, para meu horror, observei 2 lágrimas correndo por sua face. Eu estou traduzindo do italiano, então tem algumas coisas aqui que não fica, quer dizer, Nosso Senhor estava olhando para aquele horror, para aqueles sacerdotes que estavam apostatando, que estavam sendo infiéis, etc. De repente ele para de olhar aquele horror como se ele estivesse cansado de ver. 1913, hein? Né? Já passaram 100 anos. A situação de hoje, não sei se é melhor não, né?
Mas isso não é assunto que eu quero explorar aqui, é para vocês mesmos refletirem e fazerem comentários. Façam comentários, deem a sua opinião sobre isso. Bom, mas vamos lá. Então, Nosso Senhor se cansa, Nosso Senhor olha para o outro lado, mas quando Nosso Senhor olha para o Padre Pio vê correr 2 lágrimas na sua face. Jesus se afastou daquela multidão de sacerdotes com uma grande expressão de desgosto no rosto, gritando: carniceiros. Olha que puxado a palavra. Ele se afastou daqueles sacerdotes indignos, gritando: carniceiros. São carniceiros mesmo, né? Porque eles transformam o pão e o vinho no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, na carne de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles têm o poder de fazer esse milagre, é o milagre da transubstanciação, e eles são indignos. Aquelas mesmas mãos que consagram são mãos que pecam, né? Carniceiros. Não sou eu que estou falando, é Nosso Senhor Jesus Cristo que disse. Carniceiros. E voltando-se para mim, ele disse: meu filho, não acredito que minha agonia foi de 3 horas, não. Eu sofrerei em prol das almas mais beneficiadas, em agonia até o fim do mundo. O que ele está falando aqui das almas mais beneficiadas? Desses religiosos, dessas pessoas que têm vocação. Porque um religioso, um sacerdote, um padre, um bispo, são almas de eleição. A pessoa que tem a vocação de receber o sacramento da ordem é uma alma de eleição, não é uma pessoa qualquer, né? Mas esse comportamento de alguns desses, que Nosso Senhor dizia, pelo jeito era uma multidão, não era 2 ou 3, né? Fazia com que a agonia deles se perpetuasse até o fim do mundo. Né? Minha alma, Nosso Senhor continua falando para ele, minha alma vai em busca de algumas gotas de piedade humana, mas me deixam sozinhos. Não, me deixam sozinho sob o peso da indiferença. Ou seja, Nosso Senhor procura pela terra alguma piedade humana, algumas lágrimas, algumas gotas, mas ele fica sozinho. Né? Olha o que nós podemos fazer para não deixar o Nosso Senhor sozinho? O que nós podemos fazer para que quando o Nosso Senhor olhar para cada um de nós, olhar para você, olhar para mim, ele veja em nós um olhar de quem quer consolá-lo, de quem quer ajudá-lo. E eu não vejo nada melhor do que nós continuarmos divulgando essa devoção ao Santo Padre Pio. O Santo Padre Pio era modelo de sacerdote. Certamente foi o Santo Padre Pio quem mais consolou o Senhor Jesus Cristo nessas dores. Agora ele vai falar ele fala uma outra coisa e ele diz: a ingratidão e o sono de meus ministros pioram minha agonia. A ingratidão e o sono dos meus ministros. Aqui ele já não está falando dos que estão cometendo pecado ou barbaridades, não. Ingratidão e sono, né? Pioram a minha agonia. Como eles correspondem ao meu amor, o que mais me incomoda é que eles são indiferentes à sua indiferença. Acrescentam ao seu desprezo descrença. Meu Deus, é uma coisa... eu nunca tinha visto nada assim. Tem aparições de Nosso Senhor para Santa Faustina Kowalska desse gênero, né? Onde ela fala da decadência que viria nos escolhidos da igreja, etc. Né? Inclusive para a gente não perder a confiança, porque muita gente tem uma ideia assim, o padre e tal não vale nada, mas ele é padre, ele é um ministro de Deus. Quando ele levanta a mão para abençoar, Deus está abençoando. Quando ele levanta a mão para perdoar, Deus está perdoando. Ele consagra, ele transubstancia a hóstia no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo e está acabado. Agora, se ele não presta, o problema dele vai acertar contas com Deus. Mas a instituição é sagrada. Então não adianta aquele sujeito dizer, o padre tal não presta, aquele lá é um sem vergonha, aquele bebe, aquele lá tem isso, tem aquilo, tem aquele lá. Eu vou mudar. Eu vou ser evangélico, eu vou mudar de religião, porque a Igreja Católica está uma vergonha. A Igreja Católica não está uma vergonha. O que está uma vergonha são certos elementos dentro da Igreja Católica, como aliás em qualquer outra religião. Mas dentro da Igreja Católica não pode ter. E a Igreja Católica, ela é indefectível, ela nunca vai desaparecer. Nosso Senhor, quando a fundou,
com São Pedro, nosso Senhor disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas, ele disse a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ela não vai ser destruída, por mais que se faça de tudo para destruí-la. Bom, vamos continuar com o Padre Pio. Desculpa, eu me exaltei um pouco, mas é porque essa reação de pessoas que abandonam a igreja por essa razão me deixa muito triste. Mostra um desconhecimento da doutrina católica, da fundação da igreja, dos santos evangelhos, impressionante. Aí Nosso Senhor diz assim, quantas vezes eu estava lá para fulminá-los, se eu não tivesse sido retido pelos anjos e por almas de amor. Quer dizer, almas de amor santos, né? Quer dizer, Deus chegou muitas vezes, 1913, atenção, a ponto de fulminar esses sacerdotes, esses religiosos, etc. Mas a mão dos anjos, os anjos seguraram a mão de Deus. As almas santas, as almas que se imolaram, seguraram a mão de Deus. Escreva para seu pai, que é o confessor dele, né? Que é o padre Agostino, né? Escreva para o seu pai e diga a ele o que você viu e ouviu de mim esta manhã. Nosso Senhor quer que ele divulgue. Nosso Senhor disse, olha, eu vou te contar, a situação da igreja é grave, é muito tremenda, aguenta, faça a penitência, trabalhe, sofra, mas eu estou muito aborrecido. Não, Nosso Senhor disse, vai lá, escreva para o seu pai e diga a ele que você viu e ouviu de mim essa manhã. Diga a ele para mostrar sua carta ao pai provinciano, ao provinciano dos franciscanos na época. Nosso Senhor manda mostrar. Padre Pio continua dizendo, essa aparição... Jesus continuou quieto, mas o que ele disse, eu nunca poderei revelá-lo a qualquer criatura do mundo. Quer dizer, eu li num outro trabalho que o Padre Pio teria tido uma revelação profética de como seria a igreja até o fim do mundo. Então o Padre Pio hoje ele vê o que acontece na igreja, no mundo, na sociedade, o que acontece com você, o que acontece comigo, qual é o nosso grau de fidelidade, o nosso grau de amor, o nosso grau de vontade de servir a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E ele vê também aqueles filhos protegidos do Padre Pio que se esforçam, ainda que seja com pouquinho, para poder divulgar coisas dessas que nós estamos divulgando, e divulgar a devoção do Padre Pio. A devoção do Padre Pio é a grande devoção restauradora da situação a que nós chegamos, infelizmente, na nossa Santa Igreja Católica. O Padre Pio diz, essa aparição me causou tanta dor no corpo, mas ainda mais na minha alma, que por todo o dia eu fiquei prostrado e teria acreditado que morreria se o doce Jesus já não tivesse me revelado. Quer dizer, Nosso Senhor disse para ele que ele não ia morrer, porque a dor dele foi tal que ele achou que ele ia morrer. Estava acima das forças humanas suportar aquela aparição e ver a tristeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, por mais que a gente faça um exercício de meditação tremendo, a gente acha que não consegue chegar a 0,5% do que deve ter sido isso. E o que foi que Jesus revelou a ele? Que isso não termina com o desastre, ou seja, vai haver um grande desastre, mas que não termina com o desastre, e sim termina com o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Olha de novo a mensagem de esperança que nós falamos num outro vídeo, né? O triunfo do Imaculado Coração de Maria. Quer dizer, Jesus revelou a ele que, embora em meio a tanta amargura, deixa-o reconfortado, ou seja, é o Imaculado Coração de Maria que reconforta nosso Senhor Jesus Cristo. O único conforto que ele tem é esse. Que coisa maravilhosa, né? Bom, eu já disse que isso foi publicado na Itália, e foi uma visão de 1913, mas eu gostaria que todos, que você, os outros que estiverem me ouvindo aqui, assistindo esse vídeo, não interessa quando, né, reflitam sobre isso. E reflitam sobre o que nós podemos fazer
como nós podemos rezar, como nós podemos, por exemplo, atender aos pedidos de Nossa Senhora de Fátima, que pediu oração e penitência, que pediu que se rezasse o terço todos os dias. Tantos pedidos, tantos alertas que durante 100 anos não foram ouvidos por ninguém, nem pelos católicos, nem pelo clero, né? Não estou generalizando, evidentemente, né? Se eu generalizasse, nem o Padre Pio se salvaria, o Padre Pio era santo, né? Mas cada um de nós vai ser cobrado no dia do juízo a respeito do que nós fizemos, qual foi o nosso quinhãozinho de esforço que nós fizemos para salvar a igreja, para lutar pela igreja, para que a promessa da indefectibilidade da igreja, feita por nosso Senhor Jesus Cristo, se cumpra. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até o próximo vídeo. Que o Santo Padre Pio nos abençoe a todos. Por favor, não deixem de clicar, de se inscrever, de compartilhar, de dar um like, mandar para outros amigos, para fazer apostolado com eles. Eu lembro que quem se inscreve no nosso canal e aciona o sininho, o nome dele e os pedidos dele entram na missa da quinta-feira seguinte ao dia que ele fez a inscrição. É uma missa que nós mandamos rezar todas as semanas pelos membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Aí não interessa se você é ou não membro do grupo. Se você quiser ser membro do grupo, tem um link embaixo, você pode se inscrever. Aí todas as semanas você vai ter mais de 50 ou 60 missas no ano, né? Mas você se inscrevendo no canal, quem não é inscrito, vai ter o seu nome inscrito na próxima missa, né? Era isso então, pessoal, e até a próxima.